Como é que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, irmão mais novo de José Eduardo Santos, esperado em Barcelona para ajudar a tomar a derradeira decisão de desligar as máquinas. Matumbice em Espanha. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixou lá semana. E a família, segundo escreve aqui o site, né, isso é notícia, é isto mesmo. Irmão mais novo de José Eduardo Santos, né, em Barcelona, para ajudar a tomar a derradeira decisão de desligar as máquinas, né? E pode estar para muito breve o desfecho do polêmico caso da permanência de José Eduardo Santos ligado às máquinas que ainda o mantém vivo, embora em situações de coma induzido numa das unidades de cuidados intensivos do Centro Médico Tecno da cidade de Barcelona, depois de alguns dos seus filhos, José dos Santos, Corendu e Isabel dos Santos, se oporem à decisão inicialmente avançada por alguns membros da sua família. Nas próximas horas, deverá chegar à Espanha Luís dos Santos, o irmão mais novo do ex-presidente da República, uma espécie de voto de qualidade que poderá desfazer o braço de ferro que continua a criar uma linha divisória entre os que concordam em desligar as máquinas às quais está Eduardo dos Santos ligados e aqueles que, de forma peremptória, já o disseram que não concordam. A ida de Luís dos Santos a Barcelona foi avançada no mesmo dia em que a rede social WhatsApp surgiu, né, um áudio na qual, né, se ventilava informações de que estavam perdidas todas as esperanças relativas a uma eventual recuperação de José Eduardo dos Santos. Mal chegue à cidade espanhola, Luís dos Santos deverá reunir-se com Nito Cunha, o médico João Afonso e a direção da clínica para comunicarem a situação do presidente ao presidente João Lourenço, né? A opinião de Luís dos Santos é tida como fundamental para que a família tome uma decisão sobre os próximos passos que devem ser dados para lidar com o estado de saúde irreversível em que se encontra o antigo chefe de Estado angolano. Só se está à espera que o Luís dos Santos chegue para decidir já. Ouve-se no áudio amplamente partilhado na rede social WhatsApp, cujo autor é um indivíduo, parece ser funcionário do governo angolano, que segue a situação de José Eduardo Santos de perto em Espanha. O médico cardiologista espanhol que acompanha no Centro Médico Tecno, o ex-chefe de Estado angolano, já comunicou à família de José Eduardo Santos, né, que o mesmo não irá acordar do coma em que se encontra, por estar numa situação de irreversibilidade. O ex-presidente da República está em coma desde o passado dia 23 de junho, depois de ter sofrido um incidente que resultou numa insuficiência pulmonar e numa paragem cardiorrespiratória, né? Fonte, Jornal de Negócio, né? E o site que chama aqui, esse site, isto é notícia. E a família, agora, o site Correio Angolense cita, né, essa decisão tipo da família dos Santos, que se chama de Matumbice em Espanha, né? E em Barcelona, Luís dos Santos, esse irmão mais novo de José Eduardo Santos, terá a palavra decisiva sobre o desligamento ou não do equipamento que mantém oficialmente vivo o antigo presidente José Eduardo Santos. Na manhã desta quarta-feira, um novo encontro do corpo clínico que, né, acompanha o pai, as filhas de Isabel dos Santos e José, aparentemente ficaram convencidas de que humanamente nada mais se pode ser feito para salvar o paciente. O cardiologista espanhol que acompanha José Eduardo Santos há vários anos reiterou, né, o que as filhas já sabem há pelo menos uma semana. O antigo presidente não acordará do coma em que se encontra. Na quarta-feira passada, e após serem informados que o coma do pai era irreversível, Isabel dos Santos e José decidiram que a clínica deveria manter a máquina ligada, mesmo que elas próprias suportassem os custos resultantes da sua decisão. Na altura, as duas filhas fizeram saber que só concordariam que desligasse as máquinas, né, se os médicos lhe dissessem que nenhum dos órgãos do Eduardo dos Santos, nomeadamente, né, o coração, está a funcionar, o que não era o caso naquele momento. Na manhã de quarta-feira, Isabel e José dos Santos tiveram um banho de água fria quando o cardiologista que acompanha o pai há vários anos, né, lhe confirmou o pior cenário. Imediatamente a seguir ao encontro com o corpo clínico, a mando de Isabel dos Santos, um caminhão de mudanças recolheu todo o mobiliário da casa habitada por José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos ordenou que fosse recolhida até a cama em que o pai dormia. Só ficou a roupa do pai para o tio Luís dos Santos levar a Luanda. Segundo descrição disponível nas redes sociais de alguém que aparentemente
assistiu completamente à desova da luxuosa casa habitada pelo antigo presidente angolano, né? E aparentemente a recolha do mobiliário indica que Isabel dos Santos já não se oporá a que seja desligada a máquina que mantém o pai artificialmente vivo, mas não dá nenhuma indicação, ou melhor, não dá nenhuma indicação sobre como lidará com o cadáver de José Eduardo Santos. José dos Santos tem-se repetido em declarações que se oporá eternamente ou terminantemente à translação do cadáver para Angola, para ser sepultado com honras do Estado que lhe são devidas. Num dos mais recentes áudios, José dos Santos disse mesmo que o pai lhe teria manifestado o desejo de ser enterrado em Espanha. No entanto, ela não diz quando, onde e nem em que circunstância José Eduardo Santos teria dito tal coisa. Não se sabe como Tizé reagiria a uma opinião de Luís dos Santos, eventualmente favorável ao desligamento da máquina que mantém o irmão José Eduardo Santos artificialmente vivo. As duas filhas de José Eduardo Santos, né, declararam guerra sem quartel à quase viúva Ana Paula dos Santos e a tia Marta, irmã caçula de José Eduardo dos Santos, ambas aparentemente favoráveis ao desligamento do equipamento. Ana Paula e Marta dos Santos vivem na casa que ficou sem mobília, sem cama para dormir na mansão familiar. Luís dos Santos deveria instalar-se numa unidade hoteleira. A decisão tomada por Isabel dos Santos em Barcelona não é muito diferente do que sucede em algumas comunidades rurais angolanas, né, a respeito dos despejo de um ente falecido. Essas disputas geralmente barulhentas, né, são associadas a matumbice culta e milionária. Não se era expectável que Isabel dos Santos fosse protagonista de um episódio tão miserável. Afinal, e como ensina a sabedoria popular, o melhor pano cai na nódoa, né? Ou cai à nódoa, né, família? É basicamente isso. Essas foram as declarações aqui do site, né? Como é que fala? Correio Angolense. Família, o que eu tenho a dizer sobre isso? Não tenho a dizer nada, mano. Nada, praticamente. O que está a acontecer, já repito mais uma vez, é triste, né? É lamentável, mas é culpa do próprio José Eduardo Santos. É tipo, quando a pessoa sabe que vai morrer, não escreve testamento, depois deixa uma catástrofe de problema, entre outros. Tá entendendo? Não paga as dívidas, entre outros. Tá entendendo? É isso que sobra. E está acontecendo com o José Eduardo Santos agora, nesse instante, nesse momento. Tá entendendo? Era para o povo estar a lamentar, era para o povo estar a chorar, era para o povo estar triste com a situação, criticar o João Lourenço pelo que está fazendo face a José Eduardo Santos. Mas não, o povo está feliz, o povo tá a gostar da situação. Tá entendendo, família? É basicamente isso. E nisso eu também não entendo por que a irmã de José Eduardo Santos, esse próprio irmão Luís de José Eduardo Santos, são a favor do desligamento das máquinas. Né? Poderiam muito bem não desligar, essa é a minha opinião como cidadão, poderiam muito bem não desligar as máquinas, tá entendendo? Mas por que a J privado? Porque, pô, ele supostamente o coração dele tá a bater. Nós tivemos a situação do Schumacher, que ficou anos, tá entendendo? Depois de anos é que ele conseguiu acordar do coma, ninguém sabe hoje como é que está o estado de saúde do mesmo, mas, tá entendendo? Dizem que ele acordou do coma. As filhas do José Eduardo Santos também têm essa chance de ver o seu pai vivo e depois contar para ele as pessoas que queriam que ele morresse. Tá entendendo? É lamentável, mano. É triste. Tipo, pessoas que você supostamente confiava estão aí. Pelo poder, pelo dinheiro, pelo tudo. Tá entendendo? Quem disse que uma irmã vai ficar feliz de ver o irmão morto? Uma suposta esposa vai ficar feliz de ver o esposo morto? O irmão vai ficar feliz é tudo. O MPL é isso, resumindo e concluindo. Continuamos a avisar todos os dias e vocês aqui não escutam, ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comentem porque está uma notícia. Vocês não sabem, então saber a parte de nós, então em notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de Ouro continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Criem as vossas opiniões, que é muito importante. É tudo muito dia, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar a vossa maninha.